Muito boa noite. Joana Miranda, 27 anos de idade, natural de Lisboa, licenciada em Direito. Exerce atualmente advocacia e é a candidata pelo PCTP-MRPP à Câmara Municipal de Lisboa. Joana, muito boa tarde. Em nome da TVL, é um prazer recebê-la aqui para esta entrevista do perfil do candidato. Joana é muito novinha, está a começar agora esta campanha para a Câmara Municipal de Lisboa. Em poucas palavras, como é que se define para quem não a conhece e quer conhecer? Bom, antes de mais, boa tarde, eu é que agradeço o convite. Eu defino-me como sendo uma lisboeta, sou alfacinha. Eu sou filha de pais alfacinhas, sou neta de avós também lisboetas, com exceção do meu avô materno, que esse era natural do Porto, mas veio muito cedo para Lisboa e, portanto, ele já era mais lisboeta do que propriamente outra coisa qualquer. Diz isso com algum orgulho. É verdade, é verdade. Eu sou muito orgulhosa da minha cidade. Eu vivo em Benfica e estudei em Lisboa, fiz a minha licenciatura, o meu mestrado em Lisboa, na Universidade Autónoma de Lisboa. E, portanto, também trabalho em Lisboa e, portanto, vivo toda a minha vida em Lisboa. Daí este meu sentimento e esta minha preocupação relativa à cidade. Em poucas palavras, definir-me a mim enquanto pessoa. Bom, sou uma pessoa como qualquer outra, com exceção de que talvez mais preocupada do que algumas com as questões sociais, com a violação de direitos dos cidadãos, sem dúvida nenhuma, essa é uma característica que tenho. Uma característica combativa de ir sempre de encontro e estar sempre disponível para travar uma luta que se prenda com a conquista e a defesa de causas que eu considero justas. A Joana sempre foi uma pessoa interventiva? Fui, sempre, sempre. Desde muito nova comecei com as manifestações escolares, eu não faltava a uma. E desde sempre que sim, estou sempre, procuro estar sempre presente em todas as manifestações que são feitas, não obstante considerar que é preciso bem mais do que isso, mas sem dúvida que isso é importante. E procurar estar sempre à frente naquela vertente de defesa dos direitos das pessoas, dos direitos das pessoas enquanto cidadãos, que é qualquer coisa que se tem. Aliás, a Joana tem um mestrado em Direito de Trabalho. Exatamente. Tenho feito a especialidade no âmbito do direito de trabalho, faço outros ramos do direito, mas o direito de trabalho, sim, sem dúvida, é aquilo que faço mais, é o ramo do direito ao qual mais aplico na minha vida profissional. Sim. E quando é que se concretizou a sua relação com a política? Quando é que houve esse elo de ligação formalizado? Bom, formalizado agora, mas a verdade é que desde sempre, até porque eu vivi, agora já não, porque já me tornei independente, mas vivi com um padrasto desde os meus 2 anos, que é dirigente sindical. Ele é presidente de um sindicato no âmbito das telecomunicações e, portanto, posso lhe dizer que a temática nas horas da refeição se prendia sempre muito com a defesa dos direitos das pessoas, nomeadamente dos trabalhadores, e daí esta questão. Também sou neta de uma avó operária, trabalhava em Benfica, na Simões e Companhia Limitada, e, portanto, uma pessoa extremamente trabalhadora e lutadora durante toda a vida e que sempre viveu muito, padeceu muito, passou fome. Ela chegava-me a contar que tinha que, muito envergonhada a contar-me isto, que chegou a ter que ir com umas senhas pedir leite para dar às filhas. E, portanto, andava sempre atrás de nós, muito chata, dizíamos nós na altura, mas a verdade é que andava sempre atrás de nós, para nós, se nos deslocássemos da sala de jantar para o quarto durante 2 segundos, ela já estava a apagar as luzes, a desligar as luzes para não se gastar, não se sabe o que é que a vida pode trazer. Enfim, hoje dou comigo a fazer precisamente a mesma coisa. É isso, e é quando tenho que preparar a minha própria marmita para levar para o escritório, porque de facto tem que ser, a vida está muito difícil. Provavelmente a minha próxima questão estará encadeada com a sua própria experiência de vida. Porquê o MRPP? Bom, isso é muito simples de se explicar. O MRPP é um partido que não vira as costas a uma causa justa,
E, portanto, quando eu tenho consciência que estou a lutar por causas justas e por soluções que não são só importantes, como são de aplicação urgente e emergente, eu não viro as costas e, portanto, dou a cara e dou a vida, se for preciso, por uma causa que seja justa. Portanto, daí o MRPP. A Joana é simpatizante do partido, Sem dúvida. Mas pertence ao partido, que ligação é que tem e como é que surgiu, 2 em 1, como é que surgiu esta candidatura à Câmara de Lisboa? Bom, é simples, eu nunca tive nenhuma outra filiação política ou partidária. Porquê? Porque à semelhança, enfim, tantos outros jovens como eu, com a minha idade, não me identifico com os partidos do poder, não me identifico com os políticos que todos os dias nos chegam a contar uma série de mentiras sem serem devidamente responsabilizados pelas mesmas e, portanto, a partir do momento em que eu ando pelas ruas, falo com pessoas, quer pessoas individuais, quer pessoas organizadas em movimentos e tudo mais, e essas pessoas me dizem constantemente, não, vamos discutir, vamos ver o que é preciso para o país e para a cidade, o que é preciso mudar, o que é que está errado. E essas pessoas, todas elas, me dizem precisamente as medidas que o PCTP-MRPP defende. Quer dizer, isto é qualquer coisa de... E que anda a defender há uma série de tempo. É óbvio que fui tomando uma consciência muito mais aprofundada dessas temáticas há uns anos atrás, essencialmente, apesar do meu padrasto já me fazer sempre muita referência ao partido. A verdade é que, também pela situação em que o país vive nós atualmente. Tomamos uma consciência muito maior sobre as dificuldades que todas as pessoas passam. E como é que explica às pessoas o que é o Partido Comunista dos Trabalhadores Portugueses, movimento reorganizativo do Partido Proletariado? Portanto, já de si uma sigla complicada de assimilar. Como é que na rua, no seu dia-a-dia, quando as pessoas a interpelam, como é que explica às pessoas o que é o partido? Exatamente da mesma forma que lhe expliquei assim ainda há pouco. Que é um partido, em linhas gerais. É um partido que não vira as costas à luta, desde que saiba que está a lutar por causas um partido justas. comunista. Sim, portanto. sim, exatamente. Partido Comunista. Um partido que defende... As pessoas não ficam aqui com algum tipo de confusão entre o Partido Comunista Português? Nunca lhe aconteceu? Por acaso nunca me aconteceu. Em especial porque muitas vezes... enfim, existe até alguma desigualdade em termos de medidas adotadas quer por um, quer por outro, mas nunca senti esse constrangimento de mas será o outro partido? Não, de todo. Até porque as pessoas estão habituadas, isto muito genericamente, ao MRPP, exatamente. Não é? Não propriamente à primeira parte da sigla de PCTP. Mas se me está a fazer essa pergunta por causa de um programa ao qual eu já fui... Não estou, de todo. Pronto, porque eu também facilmente lhe poderei explicar. De todo. Normalmente agora até ando sempre com uma cábulazinha no bolso, por acaso hoje esqueci-me, mas é que, sabe, eu prefiro ocupar o meu cérebro com questões de conteúdo e a mim o que me interessa são as medidas, as soluções pugnadas pelo partido. É a minha própria curiosidade, me preocupa, que acredito que seja, é a minha própria curiosidade, que acredito que seja comum à da maioria dos portugueses, perceber exatamente qual é a essência do partido e não propriamente o que quer dizer a sigla. Portanto, eu estava a fazer-lhe precisamente esta pergunta porque o nome do partido começa exatamente por Partido Comunista. Exato. E daí poder haver alguma confusão para as pessoas em geral. Nunca o senti, aliás, em tempos nos quais eu ainda não era nascida. A verdade é que, e desde que se formou o partido, a verdade é que as pessoas sempre souberam muito bem distinguir o Partido Comunista do PCTP-MRPP. Sempre. Nomeadamente pelo âmbito de intervenção que o PCTP-MRPP tem e que o Partido Comunista não tem. Aliás, o PCTP-MRPP é um partido comunista, mas de inspiração maoísta. Exatamente. A Joana vê-se, identifica-se, ou revê-se no papel de uma lutadora, de uma revolucionária nos anos 70, 80, na América Central, revê-se nesse papel? Já me disse que era interventiva. Sem dúvida nenhuma, e eu acho que cada vez mais nos temos que rever,
porque a verdade é que no estado em que se encontra a nossa sociedade e o nosso país, as pessoas têm que começar a pensar seriamente nas escolhas que fazem, nomeadamente quando vão votar. E, portanto, as pessoas têm que pensar naquilo que querem. E se aquilo que querem para uma sociedade é uma sociedade igual, uma sociedade em que as pessoas possam ser vistas de uma forma igual e sem disparidade, acabar-se com o feudalismo por completo, porque o tempo da escravidão do homem pelo homem tem necessariamente que acabar. A verdade é que, sim, sem dúvida me revejo e acredito profundamente no voluntarismo que está acima pelo qual presido o maoísmo. E é por isso mesmo que agora arregaça as mangas e diz: agora sou eu que vou para a frente e vou travar esta luta. Sem dúvida nenhuma. Se me disser, olha, a Joana vai aceitar encabeçar uma candidatura porque tem algum tipo de aspiração a isto ou aquilo, não. Eu travo uma luta porque acho e acredito que aquilo que se defende é o correto e é o acertado para uma sociedade diferente e melhor. Se não fosse assim, eu não aceitaria, de imediato teria dito que não. Como acredito que aquilo que o PCTP-MRPP defende é efetivamente ideais e soluções para uma cidade muito melhor do que aquela que temos hoje, que é, aliás, uma cidade completamente certificada e que carece, em absoluto, daquele papel de capital europeia que lhe deve presidir. Não pode ser, a situação tem que mudar. Depois aproveitarei para falar mais especificamente sobre esta temática na outra entrevista que teremos, mas a verdade é que, perante uma cidade assim, não é só necessário, é urgente que nós tomemos novas medidas e avancemos com soluções viáveis para a cidade e que não rompam por completo com aquele modelo de cidade com o qual nós temos hoje. Não se identifica com esta Lisboa? Não, de todo. Uma cidade que não tem cultura, uma cidade que o cidadão foi substituído pelo automóvel, uma cidade que não tem indústria nenhuma. Vamos lá ver, a cidade tem um papel muito importante, nomeadamente no desenvolvimento do país, ainda mais a capital do país, sem dúvida, tem um papel essencial, fundamental. Nos últimos anos, o PIB da cidade diminuiu em cerca de 50%. Isto é revelador. As pessoas hoje, a partir das 7, 8 horas, não saem à rua em Lisboa, têm medo, não se vê uma pessoa em Lisboa. Além do mais, a cidade foi entregue, tem um plano diretor municipal, quais é que são as receitas que a Câmara tem? São coimas, tributação aplicada a cidadãos e, portanto, a cidade foi entregue também aos patos bravos da construção civil, as coisas têm que ser ditas exatamente assim. E, portanto, o cidadão em si, nomeadamente agora com a nova lei do regime do arrendamento urbano, a cidade vai ficar carecida de pessoas. Vai ser uma nesta luta que está a começar a travar, até porque, como percebi, já anda propriamente numa pré-campanha eleitoral. Joana, qual é a sua expectativa? É realmente ser eleita Presidente Mas com certeza, da Câmara? Eu quando me meto nas coisas, é para ir com as coisas até ao fim, e porque acredito que é possível. As pessoas têm que pensar aquilo que realmente querem para a cidade e pensar que não é possível, nem é admissível que a cidade esteja na situação em que está hoje. Nós estamos repletos de prédios devolutos, repletos. Quer dizer, e a Câmara não faz nada. A Câmara não faz absolutamente nada relativamente a isto. Não é possível. Tem que se romper completamente. Teria que haver aí uma intervenção por parte das autarquias na propriedade privada? Sem dúvida, sem dúvida. Sendo eleita Presidente da Câmara, qual será o seu modelo de gestão municipal? Bom, é muito simples. Para já, revogar o plano diretor municipal. Isso é para começar. Proceder a uma alteração profunda do regime do arrendamento urbano. Mas, Joana, será um modelo mais centrado na pessoa do cidadão, mais centrado no procedimento, nos procedimentos jurídico-administrativos também tão necessários? Sem dúvida nenhuma. Eu vou-lhe dizer que há tempos estive a visitar uma série de fábricas abandonadas em Lisboa e eu fiquei chocada. Como é possível? Muitas delas têm projetos na Câmara há anos e a Câmara não faz nada. Como é possível que a cidade seja deixada ao abandono
as suas fábricas e o desenvolvimento que delas poderiam existir serem abandonadas e, enfim, esquecidas. Eu, sinceramente, naquele percurso que fiz, parecia que estava a passear numa cidade fantasma, deixada completamente ao abandono. Não pode ser. Temos que mudar e temos que aproveitar aquilo que temos. Lisboa é uma cidade magnífica, cheia de potencialidades, como, aliás, poucas existem na Europa e no mundo. E, portanto, nós temos que dar valor ao que temos que aproveitar. E isto vai ter uma influência muito grande, não só a nível da cidade, mas a nível do país em si. É nisto que as pessoas têm que pensar, porque, de facto, é possível nós melhorarmos. Não podemos aceitar que as coisas nos sejam ditas enfim, apresentadas como esta é a única solução. Não é a única solução. Nós temos mais soluções, temos que acreditar, temos que avançar, temos que fazer por. É isto que eu pretendo fazer. Se não for eleita, portanto, nessa possibilidade, e temos que pesar todas as possibilidades nesta altura, exercerá o cargo de vereadora? Se eu não for eleita, não deixarei de tentar. Isso garanto-lhe. Pelo menos como vereadora? Não sendo presidente? Não, quer dizer, seja o que for. O vereador também tem um papel importante, sem dúvida nenhuma. Na sua opinião? Nenhuma. Sim, sem dúvida nenhuma. Os vereadores têm um papel importante. Agora, vamos lá ver. O meu objetivo nesta candidatura não é candidatar-me à vereação, é candidatar-me à presidência da Câmara. Esse é o meu objetivo. Se não conseguir agora, talvez eu consiga no futuro, mas eu estou convicta que eu vou conseguir agora. Quero também ouvir a sua opinião sobre a lei de limitação de mandatos, que está tanto em voga, até porque está a condicionar a pré-campanha eleitoral ou a campanha eleitoral à Câmara Municipal de Lisboa. Portanto, há neste momento um candidato, Fernando Seara, que tem a questão em tribunal. Há aqui uma divergência da própria justiça, do próprio direito, se assim se pode dizer. Qual é a sua opinião sobre esta lei de limitação de mandatos? Bom, é simples. A minha visão do direito não é uma visão formal do direito. A minha visão do direito é que o direito serve os cidadãos e serve a justiça. Eu, sinceramente, num Estado social, não consigo conceber como é possível que um candidato se candidate a uma Câmara quando, enfim, não tem nenhum vínculo relativamente à mesma. Portanto, eu acho que as pessoas, quando se candidatam a qualquer cargo, seja ele qual for, as pessoas têm que ter consciência, uma consciência, lá está, social, isto tem tudo a ver. E têm que ter princípios. Eu estou-me a candidatar porque acredito, esta é a minha cidade, é a cidade que eu gosto, que eu amo, e, portanto, em prol da minha cidade, eu dou-me para fazer, para mudar, para... Eu acho que as coisas devem de ser passadas neste plano. Quando não o são, e quando as pessoas, aquilo que procuram com a política é a busca incessante de tachos, isso tem que acabar. E, portanto, não posso de todo concordar que o Fernando Seara se candidata à presidência da Câmara de Lisboa. Esta é a minha opinião, enquanto pessoa e enquanto jurista. É uma situação que é semelhante à situação de outros candidatos, noutras autarquias. Exato. No plano do direito, Joana Miranda, até como jurista, qual é a sua opinião realmente à questão que está em causa de direito? Bom, vamos lá ver. Sem pessoalizar a situação. Tudo se trata da letra da lei. A grande questão é essa. A letra da lei, conforme está, não é possível, sinceramente. É o meu entendimento enquanto jurista. Porém, a proposta era diferente. Mas a letra da lei é aquela. E a letra da lei é aquela. E se calhar, como se costuma dizer, não é propriamente que eu acredito nisto, mas Deus escreve direito por linhas tortas. E, portanto, é muito simples. Nos termos da lei, sinceramente, não me parece que seja possível. Contudo, há aqui uma questão divergente que se prende com a proposta de lei, que não continha exatamente a mesma expressão. Mas o que temos é isto. Portanto, e, a meu ver, concordo que seja isto. Concordo que seja isto e não concordo que as pessoas se possam candidatar a cargos como este porque é mais um tacho, conforme referi.
Portanto, se acumularam 3 mandatos, seja em que autarquia for, já não poderão ser candidatos noutra qualquer autarquia. É esse o seu ponto de vista, muito bem. Em relação a todo o contexto de crise em que, infelizmente, Portugal e a Europa estão inseridos, as autarquias têm aqui um papel cada vez mais importante, porque, no fundo, têm cada vez mais competências e têm cada vez mais responsabilidades de dar respostas urgentes às necessidades da população. Por outro lado, têm cada vez menos verbas para isso. Como é que se faz esta gestão? Estará aqui, de alguma forma, em causa a eficácia do papel das autarquias? Eu respondo-lhe a isso de uma forma. É que vamos lá ver. As autarquias não têm que estar ao mando do governo. Muito pelo contrário. Tem que ser um contrapoder. As autarquias estão aqui com um papel especial, que é o da proteção dos cidadãos, portanto, e dos seus munícipes. E, portanto, é isso que interessa. Mas o problema é que recebem as verbas do governo, ou a maioria delas. Pois, muito bem. Recebem as verbas, mas isso significa que tenham que vergar? Não pode ser. Se o governo está a tomar medidas que visam o asfixiamento da sociedade e também do próprio Estado, então, há aqui um papel que vai muito mais além do que isso. Aquilo que está aqui em causa é o romper por completo que é necessário com o governo que temos. Mas essa é outra questão. Portanto, acha que as autarquias também terão um papel a dizer? As autarquias têm que defender os cidadãos, os seus munícipes. Não têm que estar ao mando do governo. É tão simples quanto isso. E tem que se bater. Mas quando fala no plural, está a generalizar as autarquias do país inteiro? Sim, estou. Estou porque o papel é o mesmo. Não é a autarquia A que tem que... Nem todas farão o mesmo. Pois, está bem, muito bem. Mas a verdade é que é isto que eu acredito que é o razoável e que é aquilo que deve de ser feito. Que é as autarquias têm que defender o cidadão, têm que defender os seus munícipes. Só isto. Não têm que estar ao mando do governo. E, portanto, se sabem que são aquelas as necessidades, têm que se bater. Não é contra os munícipes, é contra o governo. Tem que procurar conseguir aquilo que é necessário. O que interessa aqui é a vida em sociedade. Isto é que é importante. Mas o que é certo é que têm realmente cada vez mais competências, até porque a própria conjuntura a chama a essa razão, e têm cada vez menos dinheiro para conseguir dar respostas às pessoas. Como é que se contorna esta situação? É um contrapoder. Elas têm que assumir um papel de contrapoder. E, portanto, se o que está errado não é com as autarquias, o que está errado é com o governo. Portanto, se o que está errado é com o governo, o que tem que ser repensado são novas medidas para o governo, novas medidas para o país, porque assim, lá está, quer dizer, é esta influência mútua que existe. Porque só assim, quer dizer, as pessoas têm que pensar. As pessoas têm que pensar no que é que realmente querem. Se querem continuar a viver da forma que estão a viver hoje, ou se têm que romper com esta situação. E têm que pensar num futuro para além disto. E é possível. E provavelmente é melhor. E, portanto, está a ver como tudo se coaduna da mesma forma. Mas é natural que as pessoas em estado de necessidade e cada vez mais recorram ao poder local para fazer, para as ajudar, para fazer face às necessidades, muitas vezes necessidades básicas. Mas lá está. E as autarquias têm esse papel. Pois têm, pois com certeza que têm. E lá está. Se o não conseguem fazer, o que é que vão dizer às pessoas? Vão deixar as pessoas de lado porque o governo lhes diz assim ou assado? Não, têm que se impor contra o governo. Isto é necessário, isto é urgente, isto tem que ser feito. E, portanto, quer dizer, não podemos inverter a situação. É sempre o mais pobre, é sempre aquele que pode menos, é sempre aquele que tem menos poder que sofre as consequências de tudo. Isso tem que acabar. E eu espero que acabe em breve. Eu gostava que concretizasse um bocadinho melhor a ideia de qual será a relação ideal entre uma autarquia e o poder central. Se acha que será que é mais vantajosa, será uma relação de maior proximidade ou de maior reivindicação, na sua opinião? Não é por haver maior reivindicação que não pode existir maior proximidade. Muito pelo contrário. Não sei porque é que as pessoas tendem sempre a pensar que esta pessoa reivindica muito ou assim. Não, quer dizer, isto tem que haver aqui uma harmonia.
não é para uma pessoa reivindicar situações que são importantes. As autarquias conhecem melhor, são as autarquias que tomam conhecimento direto sobre determinadas circunstâncias que se passam. Portanto, conhece melhor, sabe melhor, tem que fazer chegar isso lá acima. Se lá acima o que lhe dizem sempre não é possível, não é possível, quer dizer, tem que haver de facto aqui o que é preferível? Que as autarquias então baixem a cabeça, voltem para baixo e digam ao cidadão: olha, desculpe, não é possível porque o governo não permite. Não pode ser. Mas como é que as autarquias conseguirão contornar este obstáculo, se assim podemos dizer? É óbvio que se calhar não são só as autarquias que têm que desempenhar este papel. Quer dizer, são todas as pessoas que têm que desempenhar este papel. E se todas as pessoas desempenharem este papel relativamente às medidas que o governo tem adotado e às medidas que continua a adotar e que visam precisamente o esquecimento pela pessoa do cidadão, então, de facto, nós estamos a percorrer um caminho muito, muito difícil e muito duro. Agora, se o papel for o contrário, que é, muito bem, a autarquia está juntamente com o cidadão, os dois juntos, têm muito mais hipóteses de conseguir com que o governo mude para já, a meu ver, este governo devia de cair, mas que o governo caia e que seja nomeado um governo que assuma medidas que se prendam precisamente com isto, que é a melhoria de vida do cidadão. Não caindo o governo até lá, até outubro, acha que é nas urnas destas autárquicas que os portugueses vão responder à política deste governo? Eu espero que sim, porque eu acho que a luta se prende precisamente com a luta contra a atual circunstância político-económica. Se faz em todos os sentidos. Em todos os sentidos, quer dizer, as pessoas hoje em dia sentem-se revoltadas, sentem-se injustiçadas em N situações. Nas suas vidas também, por exemplo, agora com o novo regime do arrendamento urbano. Há pessoas que estão em situações que nem nos passa pela cabeça. A mim passa porque tenho conhecimento direto de uma série delas. Eu não faço só direito de trabalho e, portanto, também me passam destas situações pelas mãos. Mas a verdade é que as pessoas já idosas, pessoas que não têm capacidade de pagar os aumentos que lhes são exigidos, as pessoas não têm para onde ir. Isto causa uma revolta social muito grande. Mas, por outro lado, os proprietários também já não são os proprietários de antigamente, ou seja, já não são só as classes mais altas que são proprietárias. Hoje em dia também há muitas dificuldades para o lado do proprietário. Sim. Quer dizer, vamos lá ver. O que eu acho que tem que ser feito é uma alteração do regime, porque da forma como este novo regime foi aprovado, não é justo para a parte do inquilino. Tão simples quanto isto. O que tem que se conseguir é uma harmonia entre os dois lados. E é isso que não se consegue. Esta lei prevê, de certa forma, um diálogo. Esta lei prevê, de certa forma, um diálogo entre deixe-me que lhe diga, um diálogo que não é conseguido em muitos dos casos. O proprietário não quer um diálogo com o inquilino. Acha que quem perde com isto e com este vai não vai são as próprias cidades? Não tenho dúvida nenhuma. Acha que Lisboa perde com isso? Hoje em dia, quem é que consegue comprar uma casa em Lisboa? Eu não conheço ninguém. Mas porquê? Ou muito poucas pessoas. Porquê? É muito simples. Porque os valores das casas estão altamente inflacionados. Altamente inflacionados. Ainda hoje, com esta conjuntura que afeta gravemente o mercado imobiliário? Não tenho dúvida nenhuma. Não tenho dúvida, porque eu não tenho. Agora, para lhe dizer o seguinte... Comprar e arrendar. Quando diz comprar, é comprar e arrendar. Não, estou a falar só mesmo na compra. Em termos de arrendamento, as pessoas com a nova lei do arrendamento urbano vão todas sair, porque muitas delas não têm capacidade para suportar o aumento da renda. Vão todas sair e vão conseguir comprar casa em Lisboa? Não vão. Precisamente por aquilo que lhe referi, porque os valores das casas estão altamente inflacionados. E, portanto, vão todas sair de Lisboa. A cidade vai ficar mais deserta do que aquilo que já se encontra. Portanto, isto tem que ser pensado. E como é possível que a Câmara Municipal de Lisboa
não tomam uma atitude relativamente a isto. Acha que nesses casos sem dúvida, as autarquias com poder local têm que intervir na legislação? Têm, devem. Como é possível que esta situação não tenha sido levada ao Tribunal Constitucional? Quer dizer, tem um papel importantíssimo. Isto vai trazer consequências a nível da cidade. Como é que a autarquia não se preocupa com isso? Como Presidente de Câmara seria mais ativa sim, sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Já sei que tem andado na rua, enfim, já tem ouvido as pessoas, os comentários das pessoas. Neste momento, qual é o seu maior desafio? E digo neste momento, quando entra nesta campanha, qual é o seu maior desafio? Vai fazer certamente muita coisa que nunca fez, como fazer parte diretamente de uma campanha, encabeçar, aliás, uma campanha política. É uma experiência nova para mim, sem dúvida, mas eu encaro como uma experiência altamente positiva e desafios não vejo oportunidades. Enfim. Gostava que deixasse uma mensagem diretamente aos eleitores. Porque é que os eleitores deveriam votar na Joana Miranda? No PCTP-MRPP, isso os eleitores terão a sua opinião, mas na Joana Miranda, já que as autárquicas também pessoaliza o candidato? Bom, porque a Joana Miranda não tem medo. A Joana Miranda não se preocupa relativamente a situações que não merecem o crédito devido, e a Joana Miranda estará sempre à frente dos cidadãos, na defesa dos seus direitos, dos seus interesses, pugna por uma cidade melhor, uma cidade cheia de pessoas, uma cidade que dê devido valor à cultura, com espaços verdes, que é uma coisa que nos faz muita falta, e os poucos que temos estão a ser abatidos, nomeadamente ali no Campo Grande. E, enfim, uma cidade com uma rede de transportes públicos que é muitíssimo importante para qualquer cidadão e que não seja aos preços atualmente praticados, insuportáveis para grande parte das pessoas. E, portanto, quer dizer, nós temos um programa assente em ideias absolutamente essenciais para a cidade. Que caberão nas competências da autarquia. Nunca virarei as costas relativamente a questões que se prendam com o bom funcionamento da cidade e com a defesa dessas ideias e dessas soluções. É isto que podem contar de mim. Na sua vida, alguma vez pensou candidatar-se a um lugar político, ser Presidente da Câmara Municipal de Lisboa, por exemplo? Quer que lhe diga, nunca perdi grande tempo da minha vida a pensar nessas coisas. Tenho muitas outras coisas que fazer. Nunca fez parte, assim, dos seus planos? Eu nunca pensei, quero ser Presidente à Câmara. Não, nunca pensei nisso. As oportunidades não surgem. Quero, mas o gostava. Se fosse, fazia e fazia diferente. Sim, é óbvio. Pensar é uma coisa que eu gosto muito de fazer. E, portanto, o pensar sobre novas soluções para tudo, eu estou sempre a pensar, desde muito nova que faço isso, felizmente. E, portanto, sim, tudo o que se prenda com vamos melhorar, o que é possível fazer, o que é que está errado, vamos alterar. Sou uma pessoa interventiva, gosto de desempenhar o meu papel na sociedade, sem dúvida nenhuma. Os seus familiares apoiaram-na? Com certeza, com certeza. Tenho uma família que me é muito querida e que está sempre ao meu lado para tudo. Muito bem. Joana, foi um prazer tê-la aqui. Muito obrigada pela sua entrevista. Joana Miranda é então a candidata pelo PCTP-MRPP à Câmara Municipal de Lisboa.